Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? A mais uma aula de revisão do nosso conteúdo, da nossa avaliação, certo? E o primeiro conteúdo é a multiplicação de números com vírgula, né? Como vocês costumam dizer. Então, se eu tiver, por exemplo, 3,2 vezes 4. Turma, diferente da soma e da subtração, não precisamos colocar vírgula embaixo de vírgula, tá ok? Resolve a multiplicação como vocês resolvem normalmente, com os números naturais, certo? Nesse exemplo aqui, o que é que nós vamos fazer? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E a vírgula, nós vamos contar o total de casas decimais. Neste exemplo aqui, ó, nós temos apenas uma casa decimal. Então, vamos, no nosso resultado, colocar apenas uma casa decimal. Certo? Então, assim que a gente resolve multiplicações com números com vírgula. E a divisão? A divisão tem uma regrinha. Por exemplo, é 12,4 dividido por 2. Certo? O que é que nós vamos fazer? O primeiro passo, turma, é igualar o número de casas decimais. Certo? Vamos armar a divisão, ó. E aí nós vamos igualar o número de casas decimais. Se o 12,4 nós temos uma casa decimal, o 2 eu vou acrescentar, ó, o vírgula 0. Ele continua sendo o número 2, certo? Porém agora com uma casa decimal, que foi o 0 que a gente acrescentou. Então igualamos o número de casas decimais, joia. O segundo passo, ó, é remover as vírgulas, certo? Ficando assim então uma divisão com os números naturais. 124 dividido por 20. Então vamos lá. Que número multiplicado por 20 se aproxima de 124? 6, né? Por quê? 6 vezes 20 vai dar 120. Então, fazendo a subtração, 4 menos 0, 4. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. O 4 não dá para dividir com 20. O que é que a gente vai fazer? Ó? Vamos acrescentar um 0 e uma vírgula. Aí fica com 40 dividido por 20. Agora dá, né? Sabemos que é o 2, pois 2 vezes 20 vai dar 40. Então, ó, menos 40 vai dar 0. Certo? Então, não esqueçam, na divisão, primeiro iguala o número de casas decimais. Certo? Depois remove a vírgula e aí divide normalmente. Então, já que relembramos a multiplicação e a divisão, nós vamos para unidade de medida de comprimento. Olha a nossa tabelinha: metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui nós vamos ter decâmetro, hectômetro e quilômetro. Certo? Então lembrando, ó, neste sentido multiplicamos por 10. Para cada casa que a gente pula, ó, a gente multiplica por 10. Certo? E se for para a gente transformar no sentido contrário, nós vamos dividir por 10. Então, para cada casa, ó, que a gente pula, a gente divide por 10. Certo? Simples, não é isso? Quanto a isso, não tem dificuldade nenhuma. Tá bom? Tranquilo.
Aproveitando que estamos nas unidades de medida de comprimento, eu quero falar o seguinte, turma. Só podemos operar, somar, subtrair, multiplicar ou dividir os números que estiverem com as mesmas unidades, certo? Por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui, ó, dez metros mais 200 centímetros. Eu posso efetuar essa soma do jeito que está aí? Não. O que é que eu tenho que fazer? Transformar de metro para centímetro ou de centímetro para metro, certo? Então, ó, metro, decímetro, centímetro, certo? Para eu transformar de metro para centímetro, eu vou, ó, multiplicar por 10 duas vezes, não é isso? Vai ser 100 vezes 10 vezes 10. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Certo? Então ficaria com 10.000 mais 200. Que seriam 10.000 centímetros mais 200 centímetros. Ó, turma, aqui eu botei 10, né? Vamos lá, ó, 100. Já que eu fiz a continha com 100, 100 metros mais 200 centímetros. Certo? Vai ser, ó, 100 vezes 10, eu transformo em decímetro, e o resultado vezes 10 eu transformo em centímetro. Então, 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Tá ok? 10.000 centímetros mais 200 centímetros. Isso é o quê? 10.200 centímetros. Tá joia? Então não esqueçam, ó. Só podemos somar, subtrair com a mesma medida. Tá certo? Então primeiro tem que transformar para depois a gente operar. Isso foi unidade de medida de comprimento, tá certo? Agora se a gente falar de área. Área. Comprimento, ó, todo mundo já está dizendo, né? Que nós vimos, ó, comprimento. Temos aqui um comprimento de um segmento de reta, certo? Agora se eu tiver área. A área numa superfície. Então eu tenho aqui um retângulo, ó. Essa superfície aqui do retângulo, eu vou calcular o quê? A área, certo? Então, quando a gente calcula a área, nós mudamos a nossa unidade de medida. Essa é a unidade de medida de superfície, certo? Que vai ser, ó, metro quadrado. E aí muda. Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, certo? A mesma coisa vai ser para o lado de cá, para os seus múltiplos. Vai ser o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado, certo? E as transformações muda? Muda sim. Agora, por ser superfície, para cada casinha que a gente pula, nós vamos multiplicar por 100. Certo? Então, ó, neste sentido, multiplicamos por 100. E no outro sentido, nós vamos dividir por 100. Cada casinha nós dividimos por 100. Certo? E para finalizar, vamos falar sobre áreas.
certo? Por exemplo, a área do quadrado a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do triângulo e a área do trapézio, certo? Vamos lá. O quadrado. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer as figuras aqui, ó. O quadrado. O quadrado não tem os 4 lados iguais. O quadrado, então, não tem base e altura. Tem lado, né? Chamamos de lado. É o lado do quadrado. Porque os 4 lados são iguais. Então, como é que a gente calcula a área deste quadrado? Olha, vamos pegar um lado e multiplicar com o outro lado. Vai ser, ó, L vezes L. Eu posso afirmar também, ó, que a área do quadrado vamos encontrar da seguinte forma: L elevado ao quadrado. Certo? E o retângulo? Se eu desenhar um retângulo, eu vou ter aqui, ó, a base e a altura. Vou chamar de A. Como é que eu calculo a área deste retângulo? Vai ser a base vezes a altura. Então, ó, B vezes A. Certo? Então, a área deste retângulo vai ser a base vezes a altura. E do meu paralelogramo? Ó, mesmo raciocínio. Eu tenho aqui a base certo? E aqui, ó, eu tenho a minha altura. Tem que formar um ângulo de 90 graus aqui com a base. Vou chamar de A também, certo? Em alguns exercícios, a altura pode ser dada aqui também, ó. Certo? Aqui, ó, também pode ser representada a altura, tá bom? Como é que eu calculo a área deste paralelogramo? Também base vezes altura, ó. Certo? Tranquilo, né, turma? Vamos agora para o triângulo. O triângulo é fácil, certo? Vou desenhar aqui, ó. O triângulo pode ser assim, pode ser assim. Desde que vocês conheçam a altura e a base, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, ó, a base, a altura e dividimos por 2. Assim a gente encontra a área de um triângulo. E para finalizar a nossa aula de hoje, vem a área do trapézio. O trapézio é o seguinte: se a gente for observar, a gente tem aqui uma base, que nós chamamos de Bzão, e uma outra base cá em cima, ó, que nós chamamos de Bzinho. Certo? E a altura. Como é que a gente vai calcular a área do trapézio? Olha, turma, base maior mais a base menor, certo? Vezes a altura
dividido por 2. Tá bom? Então presta atenção, ó. Vai ser base maior mais a base menor. O resultado eu multiplico com a altura e depois eu divido por 2. Assim a gente encontra a área do trapézio, certo? E como vocês já conhecem essas áreas, vocês podem encontrar alguns exercícios, certo? Em que vocês tenham que fazer a decomposição. Na nossa última aula, nós vimos como resolver questões fazendo decomposições, não é? Por exemplo, aqui, olha. Se eu tiver esta figura, certo? Eu sei como encontrar a área dela. Eu conheço a área do quadrado, do retângulo, paralelogramo, triângulo e trapézio, né? E isso aqui não tem nenhum disso, nenhuma dessas figuras. Porém, se eu fizer a decomposição, por exemplo, ó, se eu dividir aqui e dividir aqui também, eu gero o quê? Um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, certo? A área do retângulo nós conhecemos? Conhecemos. Aí eu vou calcular a área do primeiro retângulo, a área do segundo retângulo e a área do terceiro retângulo. Depois somo e encontro a área total. Super fácil, não é, turma? Então esse é o nosso conteúdo da nossa avaliação, tá bom? Fizemos aí essas 3, 4 semanas, fizemos vários exercícios de decomposição, de multiplicação, de área, certo? De mudança, transformação, né, de unidades. Então vocês podem estar assistindo novamente essas aulas e refazendo os exercícios. Tá ok, turma? Então ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.